A nossa questão comentada de hoje é uma questão do ano de 2022 da banca Consulplan. Tá? Olha na tela, é uma questão a respeito de pronomes, que disse assim: desde as experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo. Aí destacaram o em que. Considerando essa expressão destacada, o que é que nós podemos afirmar? Pause a sua tela, já que você não tem a questão, e com o seu conhecimento prévio, eu quero que vocês dêem uma olhada, né, no que vocês marcariam. Vai lá. Muito bem. Sobre essa expressão em que, ela tem a palavra que e ela tem uma preposição em, assim como existe o de que, assim como existe o com que, assim como existe o por que. Então, na verdade, essa palavra que, para atender a questão, ela pode, algumas vezes, ser definida como um pronome relativo. E a definição de pronome, ela já parte até do prefixo pro, significa a favor de ou em função de. Então, o que é um pronome? É um termo que é colocado em função de um nome. E, segundo a gramática, a palavra que indica nome dos seres é um substantivo. Então, o pronome relativo que, ele retoma antecedente que tem esse valor de um substantivo. Então, quando a gente coloca, por exemplo, né, o tema que foi abordado é complexo. Ao dizer o tema que foi abordado é complexo, nós temos aqui o que tem como antecedente a palavra tema. Se eu retomo, eu tenho que retomar uma coisa que veio antes. E aí a palavra tema, ela está determinada por um artigo o. Toda palavra que é determinada por um artigo, ela é um substantivo. A situação, situação é um substantivo. Os deslizes, deslizes é um substantivo. As manchas, manchas é um substantivo. Então, esse que, ele vai ser um pronome relativo. Vamos lá na tela? Desde as experiências mais remotas da minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica do ato de ler. Pode observar que antes do em que, nós até temos a palavra mocidade, por exemplo. Então, a letra A fala de ser substituída pelo pronome relativo onde. A letra B fala que estabelece uma relação com o termo antecedente. A letra C fala que admite a substituição por na qual. E fala a letra D que a preposição em, que antecede um pronome relativo, é uma prática apenas do português falado no Brasil. Eu já vou te dizer que a letra D de dado não é a resposta. Primeiro, você vai ficar de olho em qualquer questão, pode ser de português, pode ser de direito, que tiver palavras como apenas, somente, só, exclusivamente, generalizou, você já coloca o pé atrás, porque provavelmente está errado. É óbvio que o em que ele tem não só no português do Brasil, como no português geral. Aliás, é mais fácil o português de Portugal ter o em que, o de que, o com que, do que o do Brasil. Por exemplo, quando eu falo assim, o tema de que falei é simples. Agora eu quero que você veja que esse que foi precedido da preposição de. E eu não poderia colocar o tema que falei, porque essa preposição ela é determinada pela regência do verbo que vem depois. Quem fala, fala de. Por exemplo, o livro em que me baseei
é russo. Observem que agora, de novo, antes do que, nós temos a preposição em. Determinada, de novo, pelo que vem depois. Se eu falei de. E se eu me baseei em. Então, a preposição, ela tem a ver, né, com o que está antes. Olha na tela. Desde as experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha juventude, da minha mocidade, em que a compreensão crítica se veio constituindo. Quer dizer, a coisa vem constituindo em algo, em algum período, em algum momento. Por isso, o em que. Tá? Beleza. Então, o que eu quero te dizer é que, como disse a letra a expressão em que, algumas vezes, ela substitui o onde. Ou onde substitui o em que. Quando eu falo assim, o escritório em que trabalho é grande. Quero que você note mais uma vez que antes do que nós temos a preposição em. Se eu trabalho em. Posso também dizer, meu amigo, o escritório onde trabalho. Só que aí tem um detalhe. O onde pode substituir o em que somente se a palavra que ela retomar indicar um lugar. Eu trabalho nesse lugar aqui, ó. Então, onde só aceita antecedente que exprima lugar. Que não é o caso que apareceu na questão. Olha a questão aí. Desde as experiências mais remotas da minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, onde a compreensão crítica, não, porque mocidade, adolescência e infância não indicam lugar, indicam tempo. No lugar desse onde, poderia ser quando, mas onde não. Então, se você marcou a letra A, você errou. Vem cá. O pronome relativo em que, para atender a letra C, algumas vezes ele pode indicar, pode ser substituído por no qual, ou por na qual, ou por nos quais, ou por nas quais. Nossa, professor, que fartura! Pelo seguinte, o que é no? É em mais um. O que é na? É em mais a. O que é nos? É em mais os. O que é nas? É em mais as. É porque a palavra que não tem gênero, nem plural, nem número. Mas o qual tem. Então, por exemplo, ó, o bairro em que moro, o bairro em que moro, eu moro em algum lugar. Mas eu poderia dizer o bairro no qual eu moro. Porque eu moro no bairro. O que não varia, mas o qual varia. Por exemplo, as estratégias em que confiei, as estratégias em que confiei. Bom, se eu confio em. Tá certo? Mas eu deveria dizer as estratégias nas quais eu confiei, porque eu confio nas estratégias. Então, pode ser substituído? Pode. Mas o qual eu tenho que fazer a concordância. Olha na tela. A letra C diz que o na qual pode entrar no lugar do em que, sem que haja qualquer prejuízo semântico ou sintático. Ó, de cara, já temos aí aquela palavra que eu falei que é perigosa, qualquer, o só, o somente, o apenas, o qualquer, o sempre, o nunca, generalizou, sujou.
Vamos lá na tela? Desde as experiências mais remotas da minha infância, da minha adolescência, da minha mocidade, na qual a compreensão crítica. Se eu coloco na qual, eu estou retomando a palavra anterior, que é a palavra mocidade. Mas eu poderia estar querendo dizer que a minha compreensão crítica era ruim na infância, na adolescente, na minha mocidade. Então, teria que ser nas quais. Então, está correto? Está correto. Mas dizer que não há qualquer prejuízo de sentido, sim. Porque se eu coloco na qual, estou referindo só a um. Se eu coloco nas quais, eu estou me referindo aos três. Por isso que a letra C também não é a resposta. Sobrou a letra B de bola, para você marcar. É um pronome relativo, portanto, olha aí na tela, ele permite estabelecer uma relação com o termo antecedente, provocando sua manutenção no texto. Tá bom? Então, é isso. Vem cá. O assunto de pronome é um assunto que cai em qualquer banca. Essa foi uma prova da Consulplan. Eu estou fazendo neste momento porque estou preparando aí um curso para a revisão dessa banca, Instituto Consulplan, para o concurso do Ministério Público de Minas. O primeiro tema que eu gravei, olha na tela. Se você for lá no meu site, www.ricardoerce.com.br, você vai ter temas. Um deles é o verbo. Outro deles, por exemplo, é o período composto. Outro deles, por exemplo, é a pontuação. E vai ter o de pronome também. Então, se você vai fazer esse concurso, ou ainda que não vá, olha, período composto cai em qualquer prova. Pontuação cai em qualquer prova. Verbo cai muitas vezes. Eu estou divulgando o verbo, mas você entre lá e procure para você, né, se preparar. Então, anota mais uma vez, www.ricardoerce.com.br.